Olá, meu nome é Daniela Cremonês e hoje eu quero conversar um pouquinho com você para te convidar, a meditar a respeito desse final de ano, desse Natal de 2021. E o que que isso tem, o que que nós aprendemos e podemos aprender com isso. Nós tendemos a romantizar um pouco o Natal, não só na questão do Papai Noel e tal, mas mesmo quando a gente fala de nascimento de Jesus, a gente tende a romantizar um pouquinho, tem aquela ideia do presépio, Mas o que será que o nascimento de Jesus, o que a Bíblia relata sobre o nascimento de Jesus, tem para nos ensinar hoje? Não é? Porque a história, na verdade, não foi tão romântica no sentido assim, poética, tão isenta de dores como nos parece quando nós vimos em desenho, ou mesmo em filme, ou então quando olhamos aquele presépio, aquela cena bonitinha do presépio, Na verdade, não foi nada disso. E é sobre isso que eu quero pensar, porque eu quero fazer uma analogia com você, comparando nessa dificuldade que principalmente Maria passou, que às vezes a gente não para pensar, e a dificuldade que você e eu passamos em 2021. E o que que isso tem para nos ensinar? Porque eu tenho certeza que esse ano não foi fácil para você. Na verdade, eu duvido que tenha sido, porque ainda que possa ter sido um ano próspero para algumas pessoas, eu tenho certeza que teve dificuldades também. Muitas pessoas passaram muitas dificuldades esse ano e ainda estão passando. E eu gostaria que nós meditássemos a respeito disso, O que que acontece? Quando Jesus nasceu, na verdade, ele veio porque já havia algumas profecias no Antigo Testamento falando dessa vinda. Era necessário que tudo aquilo acontecesse. E a nossa vida hoje também, nós estamos passando muitas coisas que nós estamos vendo acontecer no mundo. Na verdade, há profecias na Bíblia que mostram que o final dos tempos seriam assim. E aí a gente precisa entender um pouquinho para também a gente poder passar por esse momento de uma forma a ser aprovado, como Maria foi. Ela foi aprovada, apesar de toda a jornada difícil que foi, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos analisar algumas profecias que o Antigo Testamento já falava sobre o nascimento de Jesus. Vou citar 4 aqui, das quais eu me aterei a 2, mas existem muitas outras, Em Isaías 7,14 diz que Jesus nasceria de uma virgem, da Virgem Maria, Gênesis 12, 2, 3 diz que ele seria um descendente de Abraão. Em Salmo 89, 3 e 4 fala que ele seria descendente de Davi, da família de Davi. E Miqueias 5,2 nos diz que ele nasceria em Belém da Judéia. E alguns estudiosos falam que Jesus nasceu em Belém, uma Belém que não é da Judéia, que seria até mais próxima de Nazaré, mas em Miqueias é claramente falando que era em Belém da Judéia. E isso vai fazer a diferença de algo que eu vou falar aqui hoje. Vou fazer uma breve meditação aqui. Dessas 4 coisas que eu falei, dessas 4 profecias, eu quero me ater a 2. Uma, ele nasceu de uma virgem, da Virgem Maria, e 2, ele nasceu em Belém. Esses 2 assuntos vão ser muito importantes para falar em relação ao que eu estou querendo comparar com a nossa vida hoje, que não está sendo fácil, E isso por quê? Porque quando eu falo que nasceu de uma virgem, a gente está falando de uma jovem, ela não era muito madura, ela era uma jovem, uma garota, e naquela sociedade, ela estava desposada, ela estava noiva de José, e o que aconteceu? Se hoje em dia, gente, olha só, se no século XXI uma garota ela engravida, às vezes algumas pessoas já se escandalizam, imagina uma sociedade do primeiro século da era cristã, Na verdade foi verdadeiramente antes de Cristo, ela engravidar, E não estava casada ainda, e esse filho não era do noivo, Porque era do Espírito de Deus. Então olha que situação delicadíssima dessa menina. A vida dela poderia estar em risco diante disso. E isso quando o anjo vem anunciar a ela, o anjo Gabriel anuncia a ela o nascimento de Jesus, ela é submissa e ela aceita. Olha, queridos, a gente não está falando de uma pessoa que não estava entendendo, ela sabia o risco que poderia ser, mas ela era temente a Deus e ela fala, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E ela aceitou humildemente a vontade de Deus. Isso está em Lucas 1, 26 a 38, Se você tiver disponibilidade. Lucas 1, 38 diz assim, então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então ela foi humilde, Nós estamos falando de algo que ela sabia que teria que acontecer, porque já estava determinado, já havia profecias, que falavam que o Messias viria, que ele nasceria, E ela e que não seria fácil para uma moça solteira passar por isso naquela sociedade, mas ela aceita.
E a outra coisa, né, que eu falei também é que havia essa profecia de Miqueias falando que Jesus nasceria em Belém da Judéia, né? E aí, olha só, queridos, você sabe naquela história que está lá em Lucas 2, que fala que houve um censo em que foi necessário que José e Maria, nisso Maria já estava no final da gravidez, eles tiveram que sair de Nazaré para ir para Belém, né? E nisso, nessa jornada aí, a gente precisa entender que de Nazaré até Belém, da Judéia, são aproximadamente, no caminho que eles costumavam fazer pela tradição naquela época, para as festas solenes que eles costumavam ir, né, era um caminho de 145 quilômetros aproximadamente. Agora a gente vai pensar uma coisa, se a pessoa caminhar 8 horas por dia, tá bom? Se caminhar 8 horas por dia, numa velocidade de mais ou menos 5 km por hora, essa pessoa vai andar 40 km por dia. Então, se ela conseguisse caminhar, se ela e José, a pé ou de jumento, não sei, se eles conseguissem ir a 5 km por hora, se eles fizessem 8 horas de caminhada seguidas, nós estamos falando de uma mulher no final da gravidez, e obviamente eles ainda tinham alguma bagagem com eles. Então, e se conseguisse fazer nesse ritmo, demoraria 20 dias para fazer esse trajeto. Obviamente pode ter durado até mais, porque estamos falando de uma mulher grávida. Imagina o peso, o desconforto dessa jornada, gente. Já parou para pensar? A gente não está falando de andar de ônibus, nem de carro. Era a pé ou de jumento. Com o peso de uma barriga de quase, né, prestes a dar à luz. Tanto é que quando chega em Belém, Jesus nasceu. Então, é uma jornada e tanto. Não foi nada fácil para ela, mas a Bíblia não relata em momento nenhum que ela reclamou nem murmurou. Ela aceitou humildemente, meu Deus, que lição para mim e para você. Ela aceitou humildemente a vontade de Deus, não é? Ela se submeteu à vontade de Deus, não é? E o que acontece? A gente vê então uma menina, uma garota de barrigão montada num jumento, numa viagem que deve ter durado mais de 20 dias, né? Ela foi submissa à vontade de Deus, ao propósito de Deus. E quando termina essa saga da jornada e finalmente chega em Belém, ela não descansa. Não havia lugar para descansar. Não acharam um lugar, uma pousada. O único lugar que conseguiram, uma estrebaria, um lugar onde tinham os animais, ou seja, um lugar mal cheiroso, um lugar que não era limpo, um lugar que não era bonito, foi o único lugar que conseguiram para descansar. Só que chegando lá, o que aconteceu? Jesus nasceu. Ela entrou em trabalho de parto e nasceu. Então, nem quando chegou ao destino, conseguiu descansar. Ainda teve o trabalho de parto, as dores de parto ainda. Depois de todo um cansaço, de uma jornada longa, ainda teve o cansaço de entrar em trabalho de parto e nascer a criança ali. E não foi, mas eu estou querendo colocar isso para você entender a dificuldade que foi. E esse ano tem sido um ano muito difícil para muita gente, né? E aí eu gostaria que nós aprendêssemos essa lição com eles, o que eles têm para nos ensinar nesse Natal, tá? Então, você consegue observar que nessa saga o único lugar que ela conseguiria descanso era um lugar mais improvável para uma mulher grávida, né? Ela poderia ter ficado numa pousada que já não seria de grande conforto, porque a gente está falando de uma sociedade do primeiro século, mas nem esse conforto ela teve. Ela ficou numa manjedoura junto com animais, num lugar, né, preparado para animais. E o que acontece? Né, é um lugar mais improvável para uma família ficar, ainda mais para uma criança nascer, né, numa estrebaria e ficar numa manjedoura, né? Por que eu estou falando isso? Para ficar exaltando Maria e tal? Não, mas é para que a gente aprenda com eles, né, através da atitude deles, de Maria e de José, o que tem para nos ensinar, né, para mostrar que cumprir a vontade de Deus não é moleza. Eu e você precisamos entender isso, queridos. Nós estamos numa sociedade onde muito tem sido pregado que você pode todas as coisas, você é vencedor, porque Deus tem sonhos para você, Deus tem o melhor para você. E essa pegada coach que tem tido, falando muito esse foco na gente, isso é muito complicado, porque quando ao mesmo tempo, realmente Deus ele tem planos, projetos para a nossa vida, sim, com certeza, só que em todos aqueles da Bíblia, que se você for olhar todos os personagens bíblicos, onde Deus teve um propósito de usar com poder essas pessoas, elas passaram por muitas dificuldades. Nenhum passou moleza. Nenhum Deus falou, olha, vai te falar, vai te dar um berço esplêndido, vai vir tudo de mão beijada para você. Nenhum, não tem, entendeu? Não foi assim. Você olha para a vida de Paulo, olha para Jesus, olha Pedro,
né? E você olha tantos outros da Bíblia, Daniel, mesmo no Antigo Testamento, né? E tantos outros, não foi moleza, né? E não vai ser moleza para nós, né? E a gente precisa estar ciente disso, né? Viver a vontade de Deus, né? A gente vai passar dificuldades, não é? Mas é na dificuldade que eles provaram a fé e foram aprovados. E é isso o mistério, é aí que está a chave, né? Maria, ela e José passou por tudo isso, mas a Bíblia não relata que ela murmurou, muito pelo contrário, ela sempre naquela atitude, guardando as coisas no coração, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim a tua vontade. E nisso ela foi aprovada, ela gerou Deus conosco, Deus Emanuel. O que é Deus Emanuel? Deus conosco. A atitude de humildade e submissão trouxe Jesus, gerou Jesus naquela situação. O nome de Deus foi glorificado. É impressionante que se você for pegar o Lucas 2, a quantidade de vezes que aparecem ali, maravilharam-se, as maravilhas, maravilharam. Por quê? Porque a submissão e a humildade trouxe as maravilhas de Deus. A gente quer as maravilhas, mas a gente não quer ser humilde e nem submisso à vontade de Deus. Aí fica difícil, né? Então, vamos lá, nós estamos vivendo uma época, né, que não é fácil, mas a gente precisa ser humilde, né, e aceitar a vontade de Deus. Por quê? Porque já está tudo previsto, toda essa situação que nós estamos vivendo, querido, essas pandemias, as mortes, as doenças, né, as dificuldades financeiras, tudo isso, né, tudo sendo encaminhado para o caos, tudo isso já foi profetizado. Então, por que a surpresa? Sabe por que eu e você ficamos surpresos? Porque paramos de olhar para a palavra de Deus, sabe para quê? Para ficar olhando para a rede social, para um mundo fake, onde tudo é bonito, a vida do outro é maravilhosa, a vida do outro é maravilhosa porque é uma vida falsa. Ninguém posta a realidade, ninguém posta o caos, só posta a parte bonita da coisa. Isso é fake, isso é falso, não é uma vida irreal, uma vida que não existe. E não é isso que Deus tem para você, nem para mim, porque não tem para ninguém, porque isso não existe, né? Então, desculpa, nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela vai se cumprir, mas ela não será fácil. E a palavra de Deus tem que se cumprir, assim como se cumpriu na vida de Maria, e não foi fácil. Hoje também vai se cumprir na sua vida, na minha vida, e não vai ser fácil, mas se eu e você formos humildes, nós vamos ir submissos à vontade de Deus, nós vamos ver as maravilhas de Deus na nossa vida, e vamos ver isso aqui agora acontecendo. Olha só, o Senhor, ele não desamparou nenhum dos seus, em momento nenhum, e ele não vai desamparar você nem a mim, não é? Se somos dele, se em todo o trajeto difícil que estamos passando, que passamos em 2021 e provavelmente vamos passar em 2022, não é? Porque vamos ter alegrias, mas vamos ter dificuldades também. Se em todo esse trajeto nós tivermos esse entendimento, né, de estar focados em cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, um milagre vai acontecer, né? Aquilo que está sendo gerado de Deus em nós vai acontecer. A vontade de Deus, o que está sendo gerado? A vontade de Deus, não é? E vai acontecer do jeito mais improvável, né? Deus vai nos levar para onde menos imaginamos, da forma mais improvável e talvez mais difícil, né? Porque o que acontece? Você acha que foi fácil para Maria, né, fazer aquele trajeto todo? Quando chegar, ela estava indo para Belém e ficar no lugar mais improvável possível, porque provavelmente durante a viagem ela não imaginou que ela ia ficar numa estrebaria para Jesus nascer no meio dos animais. Provavelmente ela não pensou isso. E por que Deus permitiu isso? Porque para Deus não faz diferença. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus é eterno. Então, se Jesus ele tivesse nascido num palácio ou numa estrebaria, para Deus não faz a menor diferença, porque o mundo dele não é aqui, o reino dele não é aqui, não é? E o que acontece? Às vezes eu e você perdemos esse foco. Nós estamos com foco só aqui, só na aparência, só nessas coisas desse mundo. E aí a gente se frustra, porque a gente perde o foco da vontade de Deus, não é? E aí dificulta a coisa, não é? Então, o que acontece? Maria, com certeza, ela não imaginou durante o trajeto que o Jesus ia nascer naquela precariedade toda, não é? Porque, obviamente, ainda que ela tivesse ficado, né, numa pousada, naquele primeiro século, não seria uma pousada como hoje em dia, né? Não teria tanto conforto, mas nem isso ela teve. Foi uma estrebaria, não é? Então, eu não sei o lugar onde você se encontra hoje. Talvez seja uma situação que esteja tudo tão desorganizado quanto uma estrebaria. Parece que a sua vida está uma bagunça, está tudo mal cheiroso até, talvez, né? Não está legal, a coisa parece que não está encaixando, não está no lugar certo, as coisas parecem que estão improváveis, né? Mas a gente precisa, né, entender
Talvez estejamos numa situação que não é confortável por muito tempo. Observa na viagem de Maria, mais de 20 dias naquela viagem, difícil, né? Talvez pareça que a coisa está ficando pior ainda, porque para Maria, olha só o que pode ter parecido. Ela veio de uma viagem difícil, quando finalmente ia arranjar descanso, ficar numa pousada, não conseguiu a pousada, ela ficou numa estrebaria e pensou que ia descansar na estrebaria, não, entrou em trabalho de parto, nasceu Jesus, nasceu o bebê, não é? E olha só, aí acabou de nascer um bebê, ou seja, ela está ali naquela situação, nasceu o bebê envolto em panos, num lugar como aquele, e ainda recebeu visitas, gente, pessoas que ela nem conhecia, veio ver Jesus. Olha, né, quanta coisa acontecendo, quanta coisa difícil que provavelmente ela jamais imaginou. E o que está acontecendo na sua vida hoje, talvez você jamais tenha imaginado que chegaria na situação que está hoje, não é? Mas entenda que apesar de toda essa dificuldade que está ao redor, todas essas circunstâncias, o importante é Deus Emanuel, Deus é conosco. Jesus está presente. Isso que é importante, Jesus está presente. Esse é o foco. Não perca o foco. Graças a Deus. Né? Então, o foco não está na situação, mas no que é gerado através dessa situação. O que vai nascer dessa situação? Jesus. É isso que é importante. A vontade de Deus, tá? Que é boa, perfeita e agradável. O que Deus vai fazer dessa situação que você e eu nos encontramos? Por que Deus permite que nós estejamos nessa situação? Por que Ele está permitindo? Primeiro, para trazer salvação. Por que Maria passou tudo isso? Porque a palavra tinha que se cumprir para que Jesus viesse para que fôssemos salvos. Não é? Então, primeiro foco, salvação acima de tudo. Segundo, para mostrar que o foco não é nesse mundo. Não é como eu falei, o reino de Deus não é desse mundo, é eterno. Nunca foi, para Deus nunca foi esse mundo. E tenha isso claro na sua cabeça, né? E na minha. 3. Para mostrar ao mundo e àqueles que nos cercam que Ele, Deus Emanuel, se faz presente independente da situação e a glória dele vai se manifestar na vida de todos aqueles que estiveram ao redor. E a gente olha em Lucas 2:6, diz o seguinte: eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Isso a gente está falando dos pastores de Belém. É a glória de Deus. Jesus nasceu naquela cidade, imediatamente a glória veio em todo resplendor e eles viram e veio grande temor, não é? Aí no 4, né, a quarta coisa, por que Deus permite? Porque aceitar a vontade de Deus faz com que os céus exaltem a Deus e traz a paz para quem está na terra. Então Lucas 2,14 diz que os anjos cantavam glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens de boa vontade. Então, quando eu entendo a vontade de Deus, por que Deus está permitindo isso? Para que haja paz na terra, aqui, através de toda dificuldade, eu posso ter paz na terra, porque eu estou entendendo a vontade de Deus, e o nome de Deus é glorificado nos céus, né? 5. Por que Deus permite? Porque todos os que virem e testemunharem se maravilharão do agir de Deus. E foi isso que aconteceu no nascimento de Jesus, né? Lucas 2,16 diz o seguinte, 2,16 e 17. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino, isso os pastores, né? Deitado na manjedoura. Né, os pastores chegaram e viram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita pelos anjos. Né? E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Então, quando as pessoas virem o que Deus está fazendo na sua vida e falarem, vai haver maravilhas, todos vão se maravilhar. Olha como que a palavra maravilhar e maravilhas aparece nesse texto. Então, apesar de toda dificuldade, as maravilhas de Deus se manifestaram. O próximo, quinto motivo, né? Porque Deus permite. Esse já foi esse sexto agora. Para que quem passa por tudo isso precisa aprender a guardar essas coisas no coração e entender o cumprimento da vontade de Deus, que foi o que Maria fez. E isso está em Lucas 2,33. E está dizendo o seguinte, Lucas 2,19. Mas Maria guardava essas coisas, conferindo-as em seu coração. Ou seja, ela tinha a palavra do anjo, ela já tinha profecia, porque provavelmente ela conhecia através da tradição, né, que já tinha sido passada sobre a profecia da vinda do Messias. Ela tinha a palavra do anjo que falou com ela e agora ela estava vendo o que os anjos estavam se manifestando ali e o nascimento de Jesus e tudo isso se cumprindo diante dos olhos dela. Na vida, verdadeiramente, ela estava vendo na carne isso, né? Uma semana depois que Jesus nasceu, 8 dias, conforme o costume judaico, era necessário que ele fosse circuncidado. E para uma mãe, ver um filho ser circuncidado não é fácil, porque é um momento muito doloroso para a criança. Então, para a mãe é um momento de sofrimento. Depois de tudo que ela passou, ela estava vendo aquilo ali, que era um costume da cultura judaica, né? E era necessário passar por aquilo ali, não é? Mas até nisso o nome de Deus foi maravilhado e glorificado, porque quando eles chegaram no templo para fazer a circuncisão de Jesus, né, para levar Jesus ao templo,
né? Chegaram lá, veio o Espírito de Deus, a Bíblia fala, né? Isso em Lucas 2, no final de Lucas 2, e eles encontraram Simeão, que era um idoso que estava lá, e Simeão recebeu o Espírito de Deus e profetizou sobre a vida de Jesus. E Lucas 2,33 diz que José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, ou seja, as coisas que estavam falando de Jesus. Eles se maravilharam. Mais uma vez eles se maravilharam, ou seja, a luta foi grande, não estava sendo fácil, mas eles estavam se maravilhando, se maravilhando, se maravilhando de ver o que o Espírito de Deus estava fazendo naquele momento de tanta dificuldade. Tá entendendo o que isso tem para sua vida? A dificuldade que você está tendo esse ano. Mas se você estiver atento ao Espírito de Deus, estiver buscando o Espírito de Deus, o que vai acontecer? Você vai se maravilhar no meio da dificuldade. É isso que você precisa se agarrar para 2022. Vamos lá. Né? Com essa palavra nós aprendemos, né, que o que está acontecendo não saiu do controle de Deus. 2021 não saiu do controle de Deus. 2022 não vai sair do controle de Deus. Está tudo dentro do planejamento de Deus. Deus não perdeu o controle, nem nunca vai perder, na sua vida nem na minha. Tá entendendo? Você precisa estar ciente disso. Não é? Na verdade, né, nós precisamos confiar e glorificar a vida dele. Agora, isso vai depender da sua postura e da minha. Nós temos duas atitudes a tomar diante das dificuldades. A gente pode aprender com eles, com Maria e José, ser submisso, humilde, aceitar a vontade de Deus e passar dificuldade, muita dificuldade, mas ver as maravilhas de Deus. Mas a gente também pode escolher, não, Deus deu o livre-arbítrio, não é? E eu posso escolher não me submeter, me revoltar com tudo que está acontecendo, que ódio, que raiva, está tudo dando errado, e eu começar a me revoltar contra Deus, não querer saber nada disso, e tudo vai ficar difícil. Ué, Daniela, mas que diferença que tem? Era difícil para eles também, que estavam sendo humildes e submissos? Sim, a diferença vai ser o resultado. Dificuldade, tanto um quanto o outro passa. Tanto quem é humilde e submisso à vontade de Deus, quanto quem não é. A diferença é o resultado disso. Quando eu me humilho diante de Deus, quando eu sou submissa à vontade dele, eu começo a ver as maravilhas de Deus agindo em meu favor. Quando eu sou rebelde, eu não vejo maravilhas nenhuma. Eu vou ter o juízo de Deus sobre a minha vida ainda por cima. E eu vou me afastar cada vez mais de Deus. E vou ter cada vez mais sofrimento. E a minha vida vai de mal a pior. E a escolha fica diante de mim. Né? Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. A gente deve escolher a bênção para que vivamos conforme está escrito. Né? Então, que a gente tenha um coração sábio, humilde, contrito diante do Senhor, né? Um coração moldável à vontade de Deus, né? Que possamos fazer como Maria e José. Né? E nessa jornada que nós estamos passando, aprendamos com José e Maria também, não ficamos parados. Eles não ficaram parados, eles ficaram se movendo, e apesar de toda a dificuldade, eles foram se movendo de Nazaré até Belém. Se movendo na vontade de Deus. Onde Deus vai te levar? Eles não sabiam o que ia acontecer lá em Belém, não. Mas eles foram seguindo. Eles não pararam? Não pare. Continue seguindo na vontade de Deus, na orientação de Deus para a sua vida, na jornada que Deus tem. Abra os olhos e veja o agir de Deus. Seja submisso, moldável e humilde à vontade de Deus e veja e se prepare para ver as maravilhas de Deus. E lembre-se, Deus é conosco. Em toda jornada, Deus é conosco. Deus é Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Né? Faça o que Ele te manda fazer e veja as maravilhas de Deus se cumprir na sua vida em 2022. Essa é a palavra para Deus nas nossas vidas nesse final de ano e para o ano que vem. Que Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus. Que você tenha um feliz Natal na presença de Deus, um Natal com Jesus, com Deus Emanuel, Deus conosco, Deus aí na sua casa, Deus aí no seu coração, na sua vida, não só no dia 25, mas em todo o ano de 2022 também. Deus te abençoe.